Quando eu comecei a minha vida de fã lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, anos 2010, as coisas eram bem diferentes, né? A gente se contentava com muito pouco. Tudo que a gente sabia dos artistas que a gente admirava era aquilo que eles queriam mostrar, né? A gente consumia muito o trabalho, seja música ou atuação, ou seja escrita. A gente também ficava sabendo das coisas através dos filtros da imprensa, das publicações oficiais, e aí com o tempo vieram os sites oficiais, as redes sociais, e aí a gente podia ouvir do próprio artista aquilo que eles queriam mostrar pra gente, aquilo que eles estavam querendo dizer. E experiência de show era uma coisa assim muito interessante, porque eu lembro, todo show que eu ia era assim, de tênis e camiseta, porque eu sabia que a minha atenção estaria 100% voltada para o que estava acontecendo no palco, né? Eram pouquíssimas as oportunidades desses holofotes se virarem pra gente, pra nós, os fãs. A gente se contentava e ficava muito feliz apenas de consumir aquilo que o artista estava disposto a mostrar ou a compartilhar. E se por algum motivo, ao longo dessa jornada de fã, a gente começasse a perder o interesse, ou se por algum motivo muito específico a gente deixasse de admirar muito esse artista, também a gente pegava nosso banquinho e a gente ia embora, né? Isso já aconteceu muito comigo, acho até pelas mudanças normais da vida, a gente crescer, evoluir, mudar as nossas opiniões ou ficar mais firme com aquilo que a gente acredita, eu já me decepcionei com algumas pessoas que eu admirava e aí aos poucos a gente vai deixando de acompanhar de forma mais intensa ou até realmente se decepcionando muito e deixando aquela pessoa de lado. Mas nos dias de hoje eu acho que as coisas estão bem diferentes, né? Eu continuo sendo a mesma fangirl de sempre, eu acho que isso nunca vai mudar, é algo que faz parte da minha personalidade, eu fico muito feliz de dedicar meu tempo, minha energia, meu dinheiro também para apoiar e admirar o trabalho de pessoas que eu gosto, né, no âmbito artístico, mas eu percebo que na bolha que eu estou inserida hoje, que é o K-pop, eu aprendi a amar muito o K-pop, tudo que o K-pop representa e traz pra gente de entretenimento, e principalmente a partir do momento que eu comecei a ficar muito fã do BTS e comecei a ficar bem ativa, não só no fandom do ARMY, mas ir a muitos eventos, participar de muita coisa, ter muitas oportunidades de interagir com artistas que eu admiro muito, né? No caso do K-pop, que a gente chama de idols, eu já vi muitos idols de perto, já tive a oportunidade de interagir e estou nesse contexto do K-pop hoje e eu percebo que as coisas mudaram demais. Parece que hoje esse conceito de você admirar alguém sem necessariamente pedir nada em troca tá ficando cada vez mais raro. E eu entendo que existem alguns motivos. Com as redes sociais, os artistas começaram a se conectar mais, né? A indústria do K-pop, que ainda é muito nova em comparação à indústria do entretenimento americana, por exemplo, ou até os artistas pop do Brasil, ela encontrou no fanservice uma oportunidade não só de estreitar as relações com os fãs, mas também monetizar muito, e monetizar rápido, e monetizar o tempo todo em cima desse amor, dessa paixão, dessa intensidade dos fãs. Porque se lá atrás, com Backstreet Boys, NSYNC, Britney Spears, Sandy Júnior, KLB, RBD, Rouge, esses grupos do passado que muita gente conhece, muita gente acompanhava, se naquela época era extremamente raro você ter uma interação e quando você tinha, era um oi, era um aperto de mão, era algo muito breve, hoje em dia, dentro do contexto do K-pop, com as empresas sabendo do poder que essas interações mais profundas com os fãs têm, não só para o crescimento dos grupos e para os álbuns venderem mais, e para merchandising vender mais, e para as empresas lucrarem mais, elas estão oferecendo oportunidades de interação que eram inimagináveis antigamente. Hoje em dia você consegue fazer uma ligação por telefone, uma chamada de vídeo, você consegue autógrafo, conversar, bater um papo de verdade, né? Você consegue chegar perto, tirar uma foto, abraçar, coisas que antigamente quem tinha muita sorte de participar de um meet and greet conseguia às vezes tirar uma foto e ir embora, e hoje em dia a gente tem eventos inteiros onde os artistas se propõem a estarem bem pertinho do público, respondendo perguntas de cunho pessoal, participando de dinâmicas muito mais interativas, né? Até online, respondendo mensagens de fãs, comentando em posts de fãs, visualizando os stories, os posts, compartilhando, etc. Tudo isso faz com que essa interação entre fã e artista esteja elevada à máxima potência. E até aí, a gente pode até pensar que é algo positivo, né? As empresas ganham muito dinheiro com isso e os fãs ganham oportunidades
únicas de interagir com aquelas pessoas que a gente tanto admira. Só que, infelizmente, eu acho que o efeito talvez está sendo completamente ao contrário. Ao invés dos fãs estarem satisfeitos de que hoje a gente tem mais interações do que a gente costumava ter no passado, as pessoas têm reagido de uma forma muito comum do ser humano, né? Sabe aquele ditado, você dá a mão e a pessoa quer o braço inteiro? Então, quanto mais os artistas oferecem momentos de interações extremamente intensos, próximos e diretos, mais os fãs criam expectativas para que mais momentos como esses aconteçam e para que os artistas estejam cada vez mais disponíveis para suprir todas as necessidades dos fãs, constantemente alimentarem narrativas que só existem na cabeça das pessoas, e eu acho que isso sempre existiu, né? Quem é fã sempre imaginou, sempre teorizou sobre aquela pessoa que a gente tanto admira, até porque a gente acaba sabendo muito da vida dessas pessoas, mas acho que aquilo sempre viveu muito no campo lúdico, no campo da imaginação, mas hoje, com essa proximidade que as pessoas acreditam que tem com os artistas, parece que aquilo que só vivia na nossa cabeça tá aí para todo mundo ver, inclusive os próprios artistas, e aí eles estão se sentindo pressionados a corresponderem a essas ilusões que só existem na cabeça das pessoas, e considerando que a própria indústria do K-pop já cria moldes em cima desses artistas para que eles sejam idols, né, pessoas perfeitas e sempre disponíveis para serem aquele namorado, aquela namorada que os fãs sempre sonharam. Tudo isso cria um ambiente extremamente tóxico, onde, sinceramente, eu não sei qual vai ser o limite. Porque vamos lá falar de alguns exemplos de coisas que estão acontecendo muito ultimamente nesse âmbito do K-pop. E se você é fã de K-pop, independente de qual grupo seja, você provavelmente vai identificar o que eu tô dizendo. Por exemplo, quem vai em show de K-pop já deve ter percebido que quase todos os shows dedicam um momento inteiro do espetáculo para virar os holofotes do palco e dos artistas para os fãs. Tem momentos onde os fãs podem dançar, podem mostrar suas bandeiras, os seus cartazes. Tem uns shows até que eles chegam a colocar o microfone para a plateia e fazer pergunta e dar a oportunidade dos fãs interagirem de forma mais direta com os idols no palco. E eu acho que em todos esses momentos nós já vimos exemplos de pessoas abusando completamente dessa oportunidade. Vamos lá, pessoas que mostram cartazes completamente inapropriados para o evento, falando sobre coisas que são teorias da cabeça delas, hipersexualizando os idols, comentando sobre polêmicas, fazendo pedidos que são de mau gosto, né? Mostrando imagens que beiram o desrespeito. A gente já viu também fãs que no momento que recebem um microfone para fazer uma pergunta, para falar alguma coisa, acabam desrespeitando os idols ou pegando aquele momento para se tornar protagonista, né, daquela interação. Pessoas também que já tentaram subir em palco, que já tentaram agarrar mais forte, já tentaram pegar no corpo dos artistas de forma desrespeitosa. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum você ter send-off depois do show. Isso está se tornando cada vez mais normal nos shows de K-pop. E o send-off é um momento onde depois do show, alguns fãs têm oportunidade de ficar num espaço mais íntimo com os ídolos, para eles poderem dar autógrafo, tirar foto, interagir. E apesar de ser uma experiência maravilhosa, acho que tanto para os idols quanto para os fãs, muita gente abusa desse momento para ter comportamentos inapropriados. A mesma coisa com fan calls, né? Aquelas ligações que os idols fazem com os fãs, que ganham alguns tipos de sorteio. E aí naqueles 60 segundos que a pessoa tem para ficar frente a frente com o idol através da câmera do celular, ela vai lá e começa a ter um comportamento completamente fora da realidade, seja falando coisas absurdas ou colocando o artista numa situação desconfortável, falando coisas desrespeitosas, enfim, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Fora isso, a gente tem uma outra questão que eu nem gosto de ficar falando muito sobre, porque eu acho que é tão complexo, envolve tantas coisas, que é a projeção de chip em cima dos artistas, né? Isso não é coisa nova, não é coisa só do K-pop, e mesmo dentro do K-pop, todos os grupos têm algum tipo de chip popular entre membros específicos. E esse é um assunto extremamente complexo, e para resumir a questão, porque eu não sou psicóloga e também não quero fazer com que ninguém se sinta mal sobre o que elas gostam de pensar ou imaginar, mas uma coisa é fato, tudo tem limite. E essa questão do chip no contexto de BTS e vários grupos de K-pop no geral
tem saído dos limites do que é aceitável. Aquilo que existe na sua cabeça, na sua imaginação, se você quiser continuar alimentando aquilo na sua mente, é uma coisa. Agora, você cobrar que o artista continue alimentando uma narrativa que só existe na sua cabeça, não só é desrespeitoso, mas também é algo que acaba estragando a experiência de fã de muitas pessoas. Porque nem todo mundo que tá ali acredita naquilo ou concorda com aquilo, e ninguém é obrigado a ser o tempo todo bombardeado com assuntos que não são relevantes. Quem é fã de um artista, na teoria, é fã do trabalho desse artista. Agora, essas narrativas, essas teorias, essas coisas extras, aí vive na cabeça de cada um. Mas parece que as pessoas estão perdendo o limite, exatamente porque elas estão querendo cada vez mais terem as suas narrativas correspondidas. As pessoas querem que cada vez mais os idols vivam exatamente do jeito que essas pessoas acham que eles devem viver. Porque, como eu disse antes, né? Às vezes você dá a mão e as pessoas já querem o braço inteiro. Ah, é? Você vai interagir com a gente? Ah, é? Você vai conversar com a gente? Ah, é? Você vai se abrir com a gente? Você vai ser vulnerável com a gente? Então, a partir de agora, eu quero que você seja vulnerável o tempo todo. Eu quero que você corresponda a todas as minhas expectativas. Eu quero que você responda a todas as minhas mensagens. Eu quero que você faça show no meu país todos os anos. Eu quero que você o tempo todo esteja me alimentando. E é exatamente esse o assunto desse vídeo. Eu acho que a gente, em algumas décadas, por causa do desenvolvimento das redes sociais e por causa do posicionamento de alguns artistas e principalmente dentro do K-pop, da forma com que as empresas gerenciam as carreiras e as expectativas que os fãs têm sobre esses artistas, que a gente, em algum momento aí, misturando tudo isso, a gente acabou perdendo a mão e chegando onde a gente está hoje, que é um ambiente, uma dinâmica entre fandoms e artistas extremamente tóxica, injusta com os próprios artistas, que cobra demais, que nunca tá satisfeito, que sempre quer mais, apesar de já estar recebendo muito mais do que qualquer fã sempre recebeu na história de fandoms do mundo todo. Mas o meu objetivo com esse vídeo nem é ficar chamando a atenção das pessoas, dos fãs, apontando o dedo para comportamentos que não estão certos. O meu objetivo aqui é fazer uma reflexão com vocês sobre a responsabilidade dessas empresas e desse conceito do K-pop que tá extrapolando um pouco os limites do que eles estão se propondo a fazer e alimentando essas pessoas que têm, às vezes, um parafusinho um pouco a menos, ou que são um pouco mais intensas, ou têm um pouquinho mais de dificuldade de diferenciar o que é real do que é imaginação, ou do que é aceitável, do que não é aceitável, do que é de mau gosto, e do que um fã deveria fazer quando tá de frente com um idol, ou quando tem oportunidade de conversar, ou de tirar uma foto. Tudo isso são comportamentos que não tô passando pano pra ninguém, mas a gente tem que esperar que algumas pessoas vão ser um pouco fora da casinha. Mas parece que as empresas, elas estão, em troca de ganhar muito dinheiro e de que seus artistas vendam muito e tenham muito sucesso, elas estão colocando os seus idols em posições extremamente vulneráveis na mão de fãs que estão tendo comportamentos incrivelmente tóxicos, mas que não é algo que a gente não poderia imaginar, né? Eu acho que todo mundo sabe que o ser humano é assim. A partir do momento que você dá muito e você alimenta demais, a pessoa ela vai se acostumar e ela vai querer cada vez mais. Eu acho de verdade que se hoje os fãs estão agindo dessa forma, se colocando nessa posição de protagonista, de mandar no artista, no que o artista deve fazer, no que ele deve falar, com quem ele deve se relacionar ou não se relacionar, quais devem ser as dinâmicas dentro dos próprios grupos e dos grupos para com outros artistas ou para com outros fãs, né? Quais fãs merecem mais atenção, quais fãs merecem menos atenção, aonde esses artistas devem estar, o que eles devem fazer. Se os fãs se sentem nesse direito hoje de ter esse poder, de ter esse protagonismo, eu de verdade acredito que não é só porque os fãs estão perdendo a linha, mas porque as empresas têm empoderado esse tipo de comportamento em troca de dinheiro. E é aqui que eu queria entrar num ponto central dessa história, que é o fanservice e os limites do fanservice, né? O fanservice sempre existiu em obras literárias, no cinema, né? O fanservice é basicamente você
ter controle da sua obra, você ter controle da sua narrativa, mas você ficar atento àquilo que as pessoas, que o público, né, que os fãs gostariam que acontecesse, e em alguns momentos você coloca um pouquinho daquilo que você sabe que a galera tá querendo ver. Tudo isso sempre foi feito de forma muito sutil, né? Eu, por exemplo, gosto muito dos filmes da Marvel, principalmente os filmes mais dos anos 2010 da Marvel, e a gente sabe que a Marvel fazia muito isso. A Marvel tem controle total sobre a sua obra, mas eles de vez em quando faziam umas coisinhas que a gente sabe que só tava ali porque os fãs pediam muito. Mas no K-pop, parece que as empresas, elas usam o fanservice para fidelizar o fã. Elas usam o fanservice para alimentar as narrativas dos fãs, elas usam os fanservices para fazer com que os relacionamentos se tornem mais intensos, não de que às vezes a gente vai fazer uma coisinha que a gente sabe que vocês querem, mas de dependência. Eles sabem que eles vão vender mais ingresso, vender mais álbum, vender mais merchandising, seus artistas vão ser mais populares, vão ter mais fãs, conforme eles forem alimentando absolutamente tudo que esses fãs quiserem. E dentro desse tudo, tem também um monte de coisa absurda, um monte de coisa que deveria viver só na cabeça das pessoas, mas que as empresas percebem que tem como monetizar aquilo ali, e aí elas alimentam, mesmo que de forma sutil, mas constantemente elas alimentam para que essas pessoas continuem sendo consumidoras desse produto. E eu sei que é difícil a gente pensar nessas pessoas que a gente ama e que a gente admira como produtos, mas se tem uma indústria no mundo hoje que trata a sua arte como um produto, é o K-pop. Eu nunca vi em todas essas décadas de vida de fã uma indústria que monetiza tanto sobre absolutamente tudo. Até uma live que você vai assistir, ela é dentro da plataforma da empresa, e aí você tem funcionalidades dentro dessa live que você precisa pagar para usar, e aí você tem memberships diferentes que te dão direito a ter coisas diferentes, e aí quando você vai comprar um ingresso do show, você tem vários tipos diferentes de ingresso para vender, e aí o ingresso absolutamente mais caro, que custa, sei lá, 800, 900, 1.000, 1.500 dólares, é o ingresso que vai te dar direito a ter uma interação mais intensa, mais próxima com o seu ídolo, e obviamente eles querem vender mais dos ingressos caros. Então os artistas estão cada vez fazendo mais turnês para vender mais ingressos, oferecendo experiências. Isso eu tô falando aqui na gringa, tá? Porque eu sei que no Brasil a gente ainda não tá nesse nível quando se trata de shows de K-pop. Mas aqui nos Estados Unidos, por exemplo, essas experiências de send-off, elas estão ficando cada vez mais cobiçadas, porque as pessoas querem novamente viver os seus momentos de protagonista com os ídolos que elas tanto amam. E nessa tem uma etiqueta de preço ali altíssima. E você pode perceber, cada vez mais a gente tá vendo que os fãs mais intensos, eles não estão só satisfeitos em ter uma experiência de estar frente a frente com o seu ídolo. Elas querem todos os shows, o ingresso na grade e o ingresso do send-off, e elas querem serem notadas todos os shows, e elas querem um autógrafo em todas as oportunidades, elas querem ser vistas em todos os eventos. E eu não tô falando isso para criticar, porque olha, vocês que me seguem nas redes sociais, vocês sabem que eu tô o tempo todo compartilhando as minhas experiências de fã, porque realmente hoje, principalmente sabendo que eu sou fã lá das antigas, que jamais pensaria em ter uma interação mais próxima com um artista que eu admiro. Hoje eu tô igual pinto no lixo, né? Porque, de verdade, você tendo condições de pagar, você consegue comprar experiências bacanas. Mas assim, ao mesmo tempo eu sou um pouco mais velha e eu também, ao mesmo tempo que eu tô sempre nutrindo muito esse amor e eu sou realmente muito intensa, eu também sei navegar os meus limites financeiros, né, limites de trabalho. Eu não vou deixar de trabalhar, ganhar meu dinheiro para gastar dinheiro e não trabalhar para viver uma experiência dessa o tempo todo. Para mim, tudo bem se for uma vez, 2 vezes, não precisa ser 10 vezes, mas é nessas horas que essas empresas pescam
essas pessoas que eles sabem que não tem limite, que eles sabem que para essas pessoas vai ser muito difícil dizer não. E essas pessoas estão gastando o que podem, o que não podem, estão fazendo dívida, estão pagando por absolutamente todas essas experiências para poder nutrir um sentimento, continuar alimentando algo dentro delas que antigamente, só da gente ver na televisão, a gente já estava feliz. Eu sou tão fã hoje quanto eu era antigamente. E naquela época, vamos dizer, com a Britney Spears, eu tava feliz só de vê-la pela TV. Eu nunca nem pensei, tipo assim, sei lá, pegar na mão dela. E hoje, com os artistas que eu gosto, essa dinâmica já mudou. Eu sei que talvez em algum momento possa existir uma oportunidade para que eu esteja mais perto. E essa oportunidade vai custar muito dinheiro, né? Então a gente tem que se planejar financeiramente. E o meu objetivo é não perder a linha com essas coisas. Mas a gente sabe que muitas pessoas vão perder a linha. E não colocando a responsabilidade das más decisões das pessoas na mão dos artistas. Mas às vezes, sim. Às vezes a empresa precisa enxergar um padrão que está acontecendo e pensar na sustentabilidade desse negócio que ela está fazendo. Esse negócio que eu digo nesse business, né? Porque eu já comentei com vocês sobre isso nas minhas redes sociais. As pessoas, elas estão zeradas, elas estão ficando zeradas, elas estão ficando sem dinheiro pra nada, porque elas estão depositando todas as economias, o que tem e o que não tem, pra comprar ingresso de oportunidades como essa, de estar pertinho de um artista. Só que aí, até quando a pessoa vai conseguir tirar dinheiro de tudo quanto é lugar pra fazer isso? Vai chegar uma hora que você vai saturar o seu próprio público, porque a gente precisa sempre lembrar que existem pessoas doidas, malucas, loucas em qualquer âmbito da sociedade, inclusive dentro de fandoms, assim como em qualquer lugar. E são pessoas como essas que, quase que como uma dependência química, elas não sabem o limite das coisas. E você vai alimentando, e das duas uma. Ou ela consegue fazer tudo, mas aquilo já fica tão normal que ela quer mais, que é o que eu tô dizendo, né? Você dá a mão e a pessoa quer o braço inteiro. Ela já conversou tanto, ela já viu tanto, ela já deu tanto tchauzinho, já ganhou tanto autógrafo, já tirou tanta foto, que ela quer mais. E aí, quão mais que esses artistas podem dar ou estão disponíveis pra dar? Por exemplo, no caso das sasengs, eu poderia fazer um vídeo inteiro sobre sasengs no K-pop, né? Pra quem não sabe, saseng é o termo que a gente dá pra aquelas fãs que são extremamente inconvenientes, que pra elas não basta estar nos eventos oficiais, elas precisam tentar se infiltrar e tentar fazer parte da vida desses idols de forma pessoal, né? São essas pessoas que compram informações, que tentam pegar o número de telefone, saber o endereço, ir na casa, mandar correspondência pro endereço pessoal das pessoas, enfim, acho que quem faz parte do K-pop já tá familiarizado com esse termo, né? Eu acredito demais que as sasengs, elas são um pouco que fruto dessa dinâmica que as empresas criaram, porque a partir do momento que você já foi em 500 shows na primeira fila, você já foi em todos os send-offs, você já tem 1000 autógrafos, você já tirou várias fotos, você já participou de várias fan calls, você já foi em vários fan meetings, e a pessoa tem esse comportamento mais compulsivo, ela não vai parar aí. Você deu tanta coisa pra ela já, que ela vai querer mais. E aí não tem mais, porque que mais que você vai dar pro fã? E aí elas começam a querer pegar o mesmo voo, querer saber onde a pessoa mora, ir na casa da pessoa, ligar no telefone pessoal, estar nos momentos de férias desses artistas. Por quê? Porque elas não têm mais... A gente deu tanta coisa pra elas que elas já estão se sentindo numa proximidade que é completamente real, né? Porque o que as pessoas precisam entender é que esses eventos você tá pagando para ir e esses artistas estão sendo pagos para fazer. Então essas interações que essas pessoas têm, inclusive que eu já tive com idols em momentos um pouco mais exclusivos, mais próximos, eu já mostrei para vocês, né, nas minhas redes sociais que eu fui no stand-off do J-Hope, consegui pegar autógrafo, tirar foto, falar um pouquinho com ele, pegar na mão dele, aparecer no telão, etc. Mas tudo isso eu não posso esquecer que eu paguei pra ter essa experiência. Eu não encontrei com ele na rua e a gente teve um bate-papo natural, assim, ao pôr do sol, num parque maravilhoso. Não, era um evento
que ele foi pago para estar e eu paguei para ter uma experiência. Foi muito mais do que eu esperava, mas ainda assim foi algo que estava ali no contexto de um show de K-pop, num evento de K-pop. Agora, quando essas meninas ou meninos, né, têm tantas experiências, porque as próprias empresas, elas alimentam, né, essas regras que faz com que as mesmas pessoas sempre ganhem, porque você tem que ter muito dinheiro para conseguir. Vai chegar uma hora que elas não estão mais satisfeitas. E é esse tipo de coisa que eu acho que a indústria alimenta. Você começa, sabe o delulo? O termo delulo? Você começa a criar e alimentar as delulos, porque eu já peguei na mão dele, ele me conhece, ele sabe o meu nome, ele lembrou de mim. Porque na fan call ele falou que eu sou linda, que não sei o que, mas você não entendeu que aquilo ali é o trabalho dele? Você acha que realmente ele tá flertando com você, que ele tá apaixonado por você? E aí, quando não tem mais o que você fazer, o que você pagar, né, de oficial pra fazer, você começa a ir pro não oficial. Você começa a perseguir na casa, no trabalho, na rua, nos aeroportos, nos hotéis. E aí, é claro, não tô dizendo que a responsabilidade não é dessas pessoas que são doidinhas, mas que existe uma dinâmica que está alimentando as pessoas a chegarem nesse nível. E eu vou dar um outro exemplo para vocês que são fãs de K-pop e com certeza sabem do que eu tô falando. Eu já falo há muito tempo sobre a questão dos aeroportos na Coreia, né? A gente vê o tumulto, a baderna, a bagunça que se tornou quando idols grandes passam pelo aeroporto, principalmente de Cheon na Coreia, que as multidões continuam crescendo, as pessoas saem correndo, elas chegam cada vez mais perto dos idols, pessoas são pisoteadas, idols que são às vezes empurrados ou que são acurralados. E a minha pergunta é sempre a mesma. O que a Coreia está esperando para tomar algum tipo de atitude para evitar que isso fique cada vez pior? Eles estão esperando o quê? Eles estão esperando que alguém se machuque gravemente? Eles estão esperando que alguém faça uma loucura? Eles estão esperando que alguém perca a vida? Eles estão esperando o quê? Que eles ainda não perceberam que aquilo está cada vez mais se tornando mais intenso, mais perigoso, e eu fico agoniada de saber que nada é feito. E é essa analogia que eu queria fazer com todo o resto, porque eu acho que isso todo mundo consegue entender, né? Todo mundo olha esses vídeos das pessoas correndo no aeroporto e fala: o que a Coreia tá esperando para criar uma saída e uma entrada exclusiva para pessoas famosas para que esse tipo de tumulto não aconteça? Eles estão esperando que algum idol se machuque? Eles estão esperando que alguém ataque um famoso, ou que um próprio fã ataque um outro fã, ou que sem querer alguém seja pisoteado e vá para o hospital? O que eles estão esperando? E é exatamente essa a minha reflexão em relação a tudo isso, né? Eles estão dando cada vez mais, estão fazendo cada vez mais, a gente está assistindo as pessoas perdendo a linha cada vez mais, ultrapassando os limites do que é aceitável, e essas empresas e os próprios artistas estão esperando o quê para começar a colocar limite? A gente viu aí recentemente fan call com ídolos que as pessoas deixavam esses artistas extremamente desconfortáveis, com comportamentos muito assustadores, e o idol tinha que sentar lá durante 60 segundos e escutar essa pessoa sendo uma lunática. O que as empresas estão esperando para desligar essa ligação imediatamente que as coisas comecem a ficar estranhas, bloquear essa pessoa de ganhar qualquer outro tipo de evento, né, ou qualquer oportunidade de chegar perto desse artista? O que as empresas estão esperando para começar a identificar comportamentos que parecem estar escalonando para uma coisa um pouco mais perigosa e começar a bloquear pessoas, começar a repensar a dinâmica das coisas? Por exemplo, se você é parte de qualquer fandom grande do K-pop, você já deve ter percebido que é muito comum que sempre as mesmas pessoas são as pessoas que ganham oportunidade de fazer fan call, de ir num fan meeting ou num evento mais exclusivo. E isso acontece por quê? Porque as próprias empresas alimentam esse tipo de comportamento. As empresas sempre colocam regras parecidas para que as pessoas ganhem esse tipo de evento, e são regras que premiam pessoas que têm comportamentos compulsivos, pessoas que compram 500, 600, 700, 1000 álbuns para participar de um sorteio e ganhar uma fan call.
Porque quanto mais álbum você compra, mais chances você tem de ganhar o sorteio para conseguir falar com o idol que você quer. E assim, a gente sabe que tem algumas exclusões desses casos. Talvez uma vez ou outra tenha alguém que tenha muita sorte, comprou 1, 2 álbuns e ganhou. Tem pessoas de loja, né, pessoas que compram em grandes quantidades porque vão revender. Mas a gente sabe que provavelmente a maioria, ou quase a maioria, são de pessoas que simplesmente gastam milhares de dólares, de won, de libra, sei lá o que, para conseguir ganhar um fan meet, conseguir ganhar uma fan call. Isso são as empresas premiando pessoas que têm esse tipo de comportamento. As próprias empresas poderiam mudar as regras desses sorteios para que eles sejam mais justos. Por exemplo, todo mundo que comprou tem a mesma chance de ganhar. Não é cada álbum que você comprar, você tem uma chance. É, comprou, entrou, a sua chance de ganhar, independente de quantos você comprar. Isso já ajudaria a derrubar menos árvore para fabricar esse tanto de álbum e ajudaria a distribuir essa sorte para mais pessoas e não ficar o tempo todo premiando as mesmas pessoas que já estão demonstrando que elas têm ali uma compulsividade fora do normal. E eu também nem tô criticando, tá, gente, essas pessoas, porque se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu compraria 5.000 álbuns para tentar ganhar todas as fan calls para conseguir conversar com os idols que eu gosto. Queria eu ser rica, ter uma fonte de dinheiro ilimitada para ter essas oportunidades. Porém, eu gostaria muito mais que as regras dos sorteios fossem diferentes. Enfim, tudo isso para dizer que eu não tô aqui só para criticar comportamentos de fãs. Porque a gente sabe que cada um ama de um jeito, cada um tem a sua intensidade diferente, tem algumas coisas, porém, que são inaceitáveis e que a gente precisa chamar a atenção para que não continue acontecendo. Porém, eu acho que a principal responsabilidade disso tudo são das próprias empresas que alimentam esses comportamentos que estão ficando cada vez mais perigosos para as próprias empresas, para os próprios artistas e para o próprio coletivo do fandom, porque aí começam essas rixas, a gente começa a apontar dedo, quem tá sempre tendo oportunidade, quem não tá, e a pessoa que não tem R$1 no bolso, mas que tem muito amor, muito carinho, muita dedicação, se envolve nos fandoms de outras formas, às vezes não comprando coisas físicas, mas dando streaming, etc. Essas pessoas se sentem sempre deixadas de lado, sempre menos importantes, porque parece que as empresas, sim, elas querem premiar quem tem mais poder aquisitivo, quem tá gastando mais dinheiro. E será que é isso que significa ser fã? Nossa, mas eu falei pra caramba, né? Se você tá assistindo ainda, se você chegou até aqui, me conta nos comentários o que você acha disso tudo. O que você acha que fãs, empresas e artistas poderiam fazer para dar uma equilibrada no que está acontecendo hoje em dia, que é esses fãs completamente fora da casinha, que acham que tem muito mais poder do que tem, que querem ditar todas as regras, que têm expectativas extremamente fora da realidade, que estão sempre cobrando dos artistas muito mais do que às vezes eles se propuseram a fazer, que é simplesmente cantar, dançar, escrever música, fazer show, né, fazer um fanservice de vez em quando, mas ao mesmo tempo, você acha que os próprios artistas poderiam tomar um posicionamento de cortar um pouco esses comportamentos? E você acha que as empresas poderiam, sim, tomar as rédeas da situação e impor limites? O que você acha? Me conta aqui.